Física, Aristóteles, tradução de Lucas Angione, livro 1, capítulo 1. Dado que em todos os estudos nos quais há princípios, ou causas, ou elementos, sabemos, isto é, conhecemos cientificamente, quando reconhecemos estes últimos, pois julgamos compreender cada coisa quando reconhecemos suas causas primeiras e seus primeiros princípios, bem como seus elementos, evidentemente devemos de início tentar delimitar também o que concerne aos princípios da ciência da natureza. Tal percurso, naturalmente, vai desde o mais cognoscível e mais claro para nós em direção ao mais claro e mais cognoscível por natureza, pois não são as mesmas coisas que são cognoscíveis para nós e cognoscíveis sem mais. Por isso, é necessário desse modo proceder das coisas que, apesar de serem menos claras por natureza, são mais claras para nós em direção às mais claras e mais cognoscíveis por natureza. Inicialmente, são-nos evidentes e claras, sobretudo, coisas confusas. Depois, a partir delas, para aqueles que as discernem, tornam-se conhecidos os elementos e os princípios. Por isso é necessário progredir desde os universais até os particulares. De fato, o todo é mais cognoscível pela sensação e o universal é um certo todo, pois o universal compreende muitas coisas como partes. De certo modo, é isso mesmo que ocorre com as denominações em relação à definição. A denominação designa certo todo, e o designa de modo indistinto, por exemplo, círculo, mas sua definição o discrimina em seus elementos particulares. Também as crianças inicialmente chamam todos os homens de pai e todas as mulheres de mãe, mas depois distinguem cada um deles. Ora, é necessário que o princípio seja um ou mais de um, e se for um, é necessário que seja ou imóvel, como afirmam Parmênides e Melisso, ou suscetível de movimento, como afirmam os estudiosos da natureza. Uns afirmando que o primeiro princípio é o ar, outros que é a água, mas se os princípios forem mais de um, é necessário que sejam em número limitado ou ilimitado, e se forem limitados, porém mais de um, é necessário que sejam 2, 3, 4 ou outro número, e se forem ilimitados, é necessário que sejam, ou da maneira como afirma Demócrito, um único gênero, mas diferenciados em figura, ou diferenciados em forma, ou até mesmo contrários. Também investigam de modo semelhante os que investigam quantos são os entes. Primeiramente, investigam se são um ou muitos os itens dos quais os entes provêm. Se são muitos, investigam se são limitados ou ilimitados, de modo que investigam se o princípio e o elemento são um só, ou muitos. No entanto, investigar se o ente é um e imóvel não é investigar sobre a natureza. De fato, assim como para o geômetra, não há mais argumentação contra aquele que suprime seus princípios, mas tal argumentação compete a outra ciência, ou a uma ciência comum a todas. Do mesmo modo, tampouco há argumentação para aquele que investiga os princípios, pois não mais há princípio se há apenas um e um desse modo. Ora, o princípio é princípio de uma ou de várias coisas. Com efeito, investigar se o ente é um dessa maneira é semelhante a debater uma afirmação pronunciada por mero palavreado. Por exemplo, a de Heráclito, ou se alguém dissesse que o ente é um único homem. Ou é semelhante a refutar um argumento erístico, e o caráter erístico ambos os argumentos têm, o de Melisso e o de Parmênides, pois assumem premissas falsas e são inconcludentes. Mas o de Melisso é mais vulgar e desprovido de dificuldade, pois um absurdo tendo sido concebido, os demais decorrem, mas isso não é nada difícil. Mas para nós, considere-se estabelecido que as coisas que são por natureza, ou todas elas ou algumas, são suscetíveis de movimento. Isso é evidente pela indução. Ao mesmo tempo, tampouco é conveniente refutar tudo, mas apenas aquilo que alguém afirma falsamente, tentando prová-lo pelos princípios, ao passo que tudo que não for assim não convém refutar. Por exemplo, compete ao geômetra refutar a quadratura do círculo pelas secções, mas não compete ao geômetra refutar a quadratura de antifonte. Não obstante, uma vez que, embora não falem sobre a natureza, lhe sucede dizer dificuldades atinentes à natureza, certamente cai bem discutir um pouco a respeito dessas coisas, pois tal exame comporta filosofia. O ponto de partida mais apropriado entre todos, uma vez que o ente se diz de muitos modos, consiste em saber de que modo afirmam os que afirmam que tudo é um.
saber se pretendem que tudo seja substância ou quanto, ou qual, e além disso, se pretendem que tudo seja uma única substância, por exemplo, um homem, um cavalo ou uma alma, ou um único qual, por exemplo, branco, quente ou outro desse tipo. Todas essas afirmações são muito diferentes e todas impossíveis. Se houver substância e também quanto e qual, quer eles estejam desligados entre si, quer não estejam, os entes hão de ser muitos. Mas se tudo for qual ou quanto, quer substância, quer não haja, será absurdo se deve chamar de absurdo o impossível. Ora, nenhum dos outros entes é separável à parte da substância, todos se afirmam da substância como subjacente. Melisso diz que o ente é ilimitado. Então, o ente é um quanto, pois o ilimitado está no quanto. E não é possível que substância ou qualidade ou afecção sejam ilimitadas, a não ser por concomitância, se forem ao mesmo tempo de certa quantidade. De fato, a definição do ilimitado utiliza-se do quanto, mas não se utiliza da substância nem do qual. Assim, se houver tanto substância como quanto, o ente será dois e não um. Mas se houver apenas substância, o ente não será ilimitado, nem poderá ter grandeza alguma. Caso contrário, seria certo tanto. Além do mais, visto que também o próprio se diz de muitas maneiras, como o ente deve-se examinar de que modo afirmam que o todo é Denomina-se aquilo que é contínuo, aquilo que é indivisível, ou algo cujo enunciado do aquilo que o ser é um só, e o mesmo como, por exemplo, cachaça e aguardente. Ora, se afirmam que o todo é contínuo, então o é muitos, pois o contínuo é divisível ao infinito. Há uma dificuldade sobre a parte e o todo, a qual talvez não seja concernente a essa discussão, mas se apresenta por si mesmo. A parte e o todo são ou mais de E de que maneira seriam em vez de mais de E se fossem mais de de que maneira seriam mais de Também sobre as partes não contínuas, além disso, cada parte é enquanto indivisível do todo, visto que também cada uma é indivisível da outra? Por outro lado, se afirmam que o todo é enquanto indivisível, nada poderá ser de tal quantidade ou de tal qualidade, e de fato o ente não será nem ilimitado, como Melisso diz, nem limitado, como diz Parmênides, pois é o limite que é indivisível, não o limitado. Mas se afirmam que todos os entes são pela definição, como roupa e veste, decorre que propõe o argumento de Heráclito. Será o mesmo ser para bom e ser para ruim, como também ser para bom e ser para não bom. De modo que uma mesma coisa será boa e não boa, assim como homem e cavalo. E tal argumento não dirá que os entes são um só, mas sim que não são nada. Assim como serão o mesmo ser para tal qualidade e o ser para tal quantidade. Até mesmo os últimos dos antigos se perturbaram, cuidando para que a mesma coisa não se lhes tornasse ao mesmo tempo uma e muitas. Por isso, uns suprimiram o como Licofrão, ao passo que outros requintaram o modo de falar. Não, o homem é branco, mas branquejou-se. E nem é caminhante, mas caminha, a fim de que não fizessem o ser muitos, ao aplicar-lhe o como se o e o ente se dissessem de uma só maneira. No entanto, os entes são muitos, ou pela definição, por exemplo, são diversos o ser para branco e o ser para musical, mas uma mesma coisa é ambos. Ora, o é então muitas coisas, ou por divisão, como o todo e as partes. Nesse caso, eles já se embaraçavam e consentiam que é muitos. Como se não fosse possível a mesma coisa ser uma e muitas e não ser os opostos, ora, algo pode ser um tanto em potência como em efetividade. Capítulo 3. Para os que procedem deste modo, mostra-se impossível que os entes sejam e não é difícil refutar aquilo a partir do que procuram provar. De fato, ambos raciocinam eristicamente, tanto Melisso como Parmênides, pois seus argumentos assumem premissas falsas e são inconcludentes. Mas o de Melisso é mais vulgar e desprovido de dificuldade,
pois um absurdo tendo sido concedido, os demais decorrem. Mas isso não é nada difícil. Que Melisso comete paralogismos é evidente, pois julga ter assegurado que se tudo o que nasceu tem começo, também o que não nasceu não tem começo. Além do mais, também é absurdo haver começo de tudo que nasce, da coisa, não do tempo. E haver começo do vir a ser, não apenas do vir a ser mais, do vir a ser sem mais, mas até mesmo da alteração, como se tal mudança não viesse a ser instantânea. Além do mais, porque é imóvel, se é um? Porque não se moveria também o todo, assim como a parte se move em si mesma, sendo uma? Esta água aqui, por exemplo. Além disso, por que não haveria alteração? Tampouco é possível haver um só ente por forma específica, exceto por ser um só aquilo de que provém. É deste modo que alguns estudiosos da natureza propunham um, não daquele modo. De fato, o homem é distinto de cavalo pela forma específica, como também os contrários o são entre si. Também contra Parmênides tem-se o mesmo modo de argumentação, mesmo se houver outros que lhe sejam próprios. A refutação consiste em dizer, por um lado, que a premissa é falsa e, por outro, que o argumento não conclui. A premissa é falsa na medida em que assume que o ente se diz de modo simples, embora ele seja dito de muitas maneiras. O argumento, por sua vez, é inconcludente, porque, se fossem assumidos apenas os brancos, e se o branco significasse algo único, não seriam muitos os brancos, e não um só, pois o branco não seria um nem por continuidade nem por definição, pois seriam distintos o ser para branco e o ser para o receptáculo. Nem precisaria haver nenhum outro item separado à parte do branco, pois o branco e aquilo a que ele se atribui seriam distintos, não por serem separáveis, mas pelo ser. Mas isso Parmênides ainda não tinha percebido. Com efeito, seria necessário assumir que o ente quer dizer a respeito daquilo que se predica, não apenas um, mas também aquilo que precisamente o ente é, e aquilo que precisamente o um é, pois o concomitante se afirma de algo subjacente, de modo que aquilo a que o ente sucede como concomitante não poderia ser, pois seria distinto do ente. Ora, deste modo, algo seria sem ser ente. De fato, aquilo que o ente precisamente é não poderia ser atribuído a nada mais, pois não seria possível que ele fosse certo ente, sob hipótese de que o ente não significa muitos de tal modo que cada coisa seja algum ente. E supõe-se que o ente significa um. Assim, se aquilo que o ente precisamente é não se atribui a nada mais senão ao ente, porque então aquilo que o ente precisamente é significaria ente, de preferência a não ente? Pois se aquilo que o ente precisamente é for também branco, e se o ser para branco não for aquilo que o ente precisamente é, pois não seria possível atribuir-lhe o ente, pois nenhum item que não seja aquilo que o ente precisamente é ente. O branco não seria ente. Não como certo não ente, mas não ente por completo. Ora, então, aquilo que o ente precisamente é não seria ente, pois era verdadeiro afirmar que ele é branco, mas esse último significava não ente. Por conseguinte, também o branco significa aquilo que o ente precisamente é. Ora, mas então o ente significa mais de um. Nem sequer grandeza, então, poderá ter o ente, se o ente é aquilo que o ente precisamente é, pois o ser é distinto para cada uma das partes. Também a definição torna manifesto que aquilo que o ente precisamente é se divide em outro, aquilo que certo ente precisamente é. Por exemplo, se o homem é aquilo que precisamente certo ente é necessário que também o animal e o bípede sejam aquilo que precisamente certo ente é, pois, se eles não forem aquilo que precisamente certo ente é, eles serão concomitantes. Seriam então concomitantes do homem ou de outro subjacente, mas isso é impossível, pois eis o que se afirma como concomitante, ou o item que pode ser atribuído, como também não ser atribuído, ou o item em cuja definição se encontra aquilo a que se atribui como concomitante, ou o item em que se encontra a definição daquilo a que se atribui como concomitante. Por exemplo, o estar sentado é concomitante enquanto separável, mas no adunco encontra-se a definição do nariz, ao qual dizemos atribuir-se como concomitante o adunco. Além do mais, a definição do todo não se encontra na definição daquilo que está presente em seu enunciado definitório, ou
de que se constitui seu enunciado definitório. Por exemplo, no bípede não se encontra a definição do homem, nem no branco se encontra a definição do homem branco. Se tais coisas são assim, se ao homem se atribuísse como concomitante o bípede, seria necessário que este fosse separável, de modo que seria possível que o homem não fosse bípede, ou então na definição do bípede haveria de estar presente a definição do homem, mas isso é impossível, pois é aquele que está presente na definição deste último. Por outro lado, se o bípede e o animal se atribuíssem como concomitantes a outra coisa e se cada um deles não fosse aquilo que precisamente certo ente é, também o homem estaria entre os itens que se atribuem como concomitantes a algo distinto. Mas admita-se que aquilo que o ente precisamente é não é concomitante de nada, e admita-se que algo que se constitui de duas coisas também se afirma daquilo de que seus elementos se afirmam. Então, o todo seria constituído de indivisíveis? Alguns fizeram concessões a ambos os argumentos, ao argumento de que, se o ente significasse um, tudo seria um. Concederam que o não-ente é, e concederam ao argumento da dicotomia, produzindo grandezas indivisíveis. Manifestamente, não é verdade que não pode haver nenhum não-ente, se o ente significa um, e se não é possível que a contraditória seja verdadeira ao mesmo tempo, pois nada impede que o não-ente seja não sem mais, mas sim certo não-ente. É absurdo afirmar que, se não houver outro ente além do próprio ente em si mesmo, tudo há de ser um. Pois quem entende o próprio ente em si mesmo, a não ser como aquilo que precisamente certo ente é. Mas, se é assim, nada impede que os entes sejam muitos, como foi dito. É evidente, portanto, que é impossível que o ente seja um dessa maneira. Capítulo 4. Há dois modos pelos quais os estudiosos da natureza se pronunciam, alguns fazendo um só o corpo subjacente, ou um dos três, ou outro mais denso que o fogo, porém mais sutil que ar, geram as outras coisas, fazendo-as muitas por densidade e rareza. Essas são contrárias e em geral são excessos e falta. Como Platão concebe o grande e o pequeno, embora ele faça de tais coisas matéria e do um forma, ao passo que outros fazem do um, do subjacente, matéria, e dos contrários diferenças e formas. Outros geram diversas coisas por discriminar de uma só coisa as contrariedades lá inerentes, como Anaximandro se pronuncia e todos aqueles que afirmaram haver um e muitos, como Empédocles e Anaxágoras, pois também eles discriminam as outras coisas a partir da mistura, mas diferenciam-se entre si, porque um faz um ciclo dessas coisas, mas o outro as faz uma só vez, e porque um induz como princípios itens ilimitados, tanto as coisas homeomeras como os contrários, mas o outro introduz apenas os chamados elementos. Anaxágoras parece ter pensado em coisas ilimitadas desse modo, por julgar verdadeira a opinião comum dos estudiosos da natureza, a de que nada provém do não-ente, pois é por isso que se pronunciam assim: todas as coisas estavam misturadas, e vir a ser de tal qualidade consiste em alterar-se. E outros dizem consistir em congregação e discriminação. Além disso, pelo fato de que os contrários vêm a ser uns dos outros, como se eles já estivessem inerentes, com efeito, se necessariamente tudo que vem a ser provém ou de entes ou de não entes, e se dessas alternativas provir de não entes, é impossível, sob essa opinião, todos os que investigaram a natureza estão em consenso, julgaram que a alternativa restante imediatamente decorreria por necessidade, a saber, provir de entes já inerentes, mas imperceptíveis a nós devido à pequenez dos volumes. Por isso afirmaram que tudo está misturado em tudo, porque viam tudo a provir de tudo. E afirmaram que as coisas se mostram diferenciadas e se denominam de modo distinto umas das outras por aquilo que na mistura dos ilimitados excede pelo número, e que, de maneira pura, não há um branco íntegro, nem preto, nem doce, nem carne, nem osso, mas que se reputa a ser a natureza da coisa aquilo que cada uma tem em maior número. No entanto, se o ilimitado enquanto ilimitado é incognoscível, então não se pode reconhecer quanto é aquilo que é ilimitado em multiplicidade ou grandeza, assim como não se pode reconhecer de que tipo é aquilo que é ilimitado em forma. E sendo ilimitados os princípios, seja em multiplicidade, seja em forma,
é impossível conhecer as coisas que se constituem deles, pois é desse modo que julgamos conhecer um composto, quando conhecemos de que e de quantos itens ele se constitui. Além disso, se aquilo cuja parte pode ser de natureza ou grandeza ou pequenez, é também ele mesmo necessariamente de qualquer grandeza ou pequenez. Refiro-me às partes imanentes nas quais se divide o todo. E se de fato é impossível que animal ou planta sejam de qualquer grandeza ou pequenez que houver, é manifesto que tampouco nenhuma de suas partes poderá sê-lo, pois, caso contrário, também o todo poderia sê-lo semelhantemente, mas carne, osso e outras coisas desse tipo são partes do animal, assim como os frutos são partes da planta. É evidente, então, que é impossível que carne, osso ou outra parte seja de qualquer tamanho que for, quer em direção ao maior, quer em direção ao menor. Além disso, se todas as coisas desse tipo estão inerentes umas nas outras, e se não vêm a ser, mas antes imanentes, se discriminam, e se cada uma se denomina pelo elemento mais numeroso, e se absolutamente qualquer uma provém de qualquer uma, por exemplo, da carne, água discriminada, e carne a partir da água, e se todo corpo limitado é exaurido por um corpo limitado, é evidente que não cabe que cada coisa se encontre em cada coisa. De fato, se subtraísse carne da água e novamente outra carne surgisse por discriminação do restante da água, a carne discriminada, ainda que fosse sempre menor, não excederia em pequenez um tamanho qualquer. Por conseguinte, se cessar a discriminação da carne a partir da água, não é verdade que tudo há de estar inerente em tudo, pois na água restante não haverá mais carne. Por outro lado, se a discriminação não cessar, mas sempre for possível haver subtração, haverá uma grandeza limitada, coisas limitadas iguais em número ilimitado. Mas isso é impossível. Além disso, que todo corpo, quando se lhe subtrai algo, necessariamente se torna menor, e visto que a quantidade de carnes tem limite em grandeza e pequenez, é manifesto que nenhum corpo poderá ser discriminado da menor porção de carne que houver, pois, caso contrário, haveria uma carne menor do que a menor de todas. Além do mais, nos corpos ilimitados se encontrariam já presentes carne ilimitada, sangue ilimitado e medula ilimitada, embora separados uns dos outros, mas mesmo assim, lá presentes, cada um deles sendo ilimitado, e isso não é razoável. No entanto, que jamais haverão de estar discriminados, embora não se afirme consabidamente, afirma-se de modo correto, pois as afecções são inseparáveis. Ora, dado que cores e disposições estão contidas na mistura, se viessem a se discriminar, seria possível haver um branco ou um saudável, que seria sem ser aquilo distinto e sem ser algo subjacente. Por conseguinte, é absurdo o intelecto a buscar impossibilidades, visto que deseja discriminar tais coisas, sendo isso, no entanto, impossível, não apenas na quantidade, mas também na qualidade. Na quantidade, porque não há uma grandeza que seja a menor de todas. Na qualidade, porque as afecções são inseparáveis. Mas nem sequer a geração de coisas homoformes Anaxágoras concebe corretamente. De certo modo, barro se dissolve em barro, mas de certo modo não. De fato, não é o mesmo modo em cada respectivo caso, tal como os tijolos provêm da casa ou a casa provém dos tijolos. Assim, do mesmo modo, a água e o ar seriam constituídos e proviriam um do outro. É melhor assumir um número menor e limitado de princípios, como faz Empédocles. Capítulo 5. Com efeito, todos fazem os contrários princípios, tanto que os afirmam que o todo é um e não movido, pois até mesmo Parmênides faz princípios o quente e o frio e os denomina fogo e terra, como também os que introduzem o raro e o denso, e mesmo Demócrito que introduz o pleno e o vazio, dos quais diz que um é a título de ente, o outro a título de não ente. Além disso, Demócrito os diferencia por posição, figura e ordem. E esses são tipos de contrários, pertencente à posição acima e abaixo, à frente e atrás, pertencente à figura, o angulado e o sem ângulo, o reto e o circunferencial. É evidente, portanto, que, de certo modo, todos fazem contrários os princípios. Isso é razoável, pois é preciso que os princípios não provenham uns dos outros, nem de outras coisas, mas que todas as coisas provenham deles. E nos contrários primeiros se encontram esses requisitos,
Por serem primeiros, não provêm de outras coisas. Por serem contrários, não provêm uns dos outros. Mas é preciso observar como isso sucede também na linguagem. Ora, deve-se assumir primeiramente que, entre todos os entes, não é verdade que qualquer um naturalmente pode fazer qualquer coisa, ou sofrer qualquer coisa por força de outro ente qualquer. Tampouco é verdade que qualquer coisa venha a ser qualquer coisa, a não ser que alguém as assuma como concomitantes. De fato, como branco poderia provir de musical, a não ser que o musical fosse concomitante do não branco ou do negro? Mas é certo que o branco provém de não branco, e não de qualquer não branco, mas do negro ou dos intermediários, assim como também o musical provém do não musical, embora não de qualquer um, mas sim do amusical ou de outro intermediário entre eles, se tal existe. Tampouco é verdade que algo se corrompe na primeira coisa que se tome. Por exemplo, o branco não se corrompe no musical, a não ser por concomitância. Mas o não branco não se corrompe em qualquer não branco, mas no negro ou no intermediário. Dessa mesma maneira, também o musical se corrompe no não musical, não em qualquer não musical, mas sim no amusical ou em outro intermediário entre eles, se tal existe. Isso se dá de modo semelhante também nos outros casos, dado que até mesmo os entes não simples, mas compostos, comportam a mesma maneira de enunciação, embora a ocorrência disso passe despercebida, por não estarem nomeadas as disposições opostas. De fato, é necessário que tudo que esteja arranjado provenha do desarranjado, e que o desarranjado provenha do arranjado, e que o arranjado se corrompa em desarranjo. Não num desarranjo qualquer, mas no oposto. Não faz nenhuma diferença falar em arranjo, ordem ou composição, pois é evidente que é a mesma maneira de enunciação. Também casa e estátua, bem como qualquer outra coisa, vem a ser de maneira semelhante a casa provém dessas coisas aqui, que não estão compostas, mas dispersas de tal modo, assim como a estátua e qualquer refigurado provém da ausência da figura. Cada uma dessas coisas é certa ordem ou certa composição. Assim, se isso é verdadeiro, tudo que vem a ser provém dos contrários, bem como tudo que se corrompe nos contrários e em seus intermediários. E os intermediários provêm dos contrários. Por exemplo, as cores provêm do branco e do negro, de modo que tudo que vem a ser por natureza é contrário ou provém de contrários. Assim como dissemos antes, até esse ponto os outros, em sua maioria, como estão em consenso, todos eles, embora o estabeleçam sem explicação, enunciam como contrários os elementos e os, por ele denominados, princípios, como que constrangidos pela própria verdade. Mas diferenciam-se entre si, porque uns assumem contrários anteriores, outros contrários posteriores, assim como uns assumem os mais cognoscíveis pela razão, outros os mais cognoscíveis pela sensação. De fato, uns estabelecem como causas do vir a ser quente e frio, outros úmido e seco, outros ímpar e par, ou ódio e amizade, e essas coisas se diferenciam entre si do modo mencionado, de modo que, de certa maneira, afirmam coisas idênticas e distintas. Distintas, de fato, como parece a maior parte deles, mas idênticas na medida em que são análogas, pois tomam seus princípios na mesma coordenação de elementos. De fato, entre esses contrários, alguns são mais abrangentes, outros menos. Com efeito, é nessa exata medida que afirmam de modo idêntico e distinto, bem como pior ou melhor, e uns mencionam os mais cognoscíveis pela razão. Como foi dito antes, outros mencionam os mais cognoscíveis pela sensação. Pois o universal é cognoscível pela razão, mas o particular o é pela sensação, pois a razão é do universal e a sensação é do particular. Por exemplo, o grande e o pequeno são mais cognoscíveis pela razão, mas o raro e o denso pela sensação. É evidente, portanto, que é preciso que os princípios sejam contrários. Capítulo 6. O ponto seguinte é dizer se os princípios são 2, 3 ou em maior número. Não é possível que o princípio seja um só, visto que os contrários não são um só. Tampouco é possível que os princípios sejam ilimitados, visto que, neste caso, o ente não seria cognoscível, bem como porque há apenas uma só contrariedade em qualquer gênero único, e a substância é um gênero único.
e porque é possível explicar os entes por princípios limitados e é melhor explicá-los por princípios limitados do que por ilimitados. Como Empédocles, de fato, ele julga ter explicado por princípios limitados tudo quanto Anaxágora explicou por ilimitados. Além disso, uns contrários são anteriores a outros, assim como uns provêm de outros, como doce e amargo, branco e negro. No entanto, é preciso que os princípios permaneçam sempre. Disso é evidente que os princípios não são nem um só, nem ilimitados. Uma vez que são limitados, há alguma razão em fazê-los apenas dois, pois não se saberia dizer como a densidade naturalmente faria algo da rareza, ou como essa faria algo da densidade, semelhantemente também qualquer outra contrariedade. De fato, a amizade não agrega o ódio, nem faz algo dele, tampouco o ódio faz algo dela, mas ambos agem sobre um terceiro item distinto. Alguns assumem um número até maior de elementos pelos quais constituem a natureza dos entes. Em acréscimo a essas, alguém poderia propor ainda a seguinte dificuldade. Se não se estabelecer como suporte para os contrários uma outra natureza, não vemos os contrários como essência de um ente, de nenhum ente, e é preciso que o princípio não seja afirmado de algo subjacente, pois, caso contrário, haveria um princípio do princípio, pois aquilo que está subjacente é princípio e se reputa ser anterior àquilo que dele se predica. Além disso, afirmamos não haver substância contrária à substância, como então poderia haver substância proveniente de não substância. Ou como algo que não é substância poderia ser anterior à substância. Precisamente por isso, se alguém julgar verdadeiros tanto o argumento anterior como também este, e se dispuser a conservar ambos, é necessário estabelecer como suporte um terceiro item. Como dizem os que afirmam que o todo é uma única natureza, por exemplo, água, fogo, ou o intermediário entre eles, parece ser antes o intermediário, pois fogo, terra, ar e água já estão entretecidos com as contrariedades. Por isso também não procedem sem razão os que aduzem um subjacente distinto desses quatro elementos e, entre os outros, os que propõem ar, pois o ar tem as diferenças sensíveis em menor medida que os demais, e, em segundo lugar, a água. Em todo caso, de fato, configuram este subjacente único como os contrários, com densidade e rareza, com o mais e o menos. É evidente que esses contrários são, em geral, excesso e falta, como foi dito antes. Também parece ser antiga essa opinião, a de que o excesso e falta são princípios dos entes, embora não sejam do mesmo modo. De fato, os antigos afirmavam que os dois princípios agem e o outro sofre, enquanto alguns, entre os posteriores, afirmam antes que um age e os outros dois sofrem. Portanto, é plausível para os que investigam por essas e outras considerações deste tipo, julgar que há razão para afirmar que os elementos são três, como dissemos, mas não mais que três, pois um só é suficiente para sofrer e, se houvesse duas contrariedades, havendo quatro princípios, seria preciso que para cada uma delas fosse respectivamente dada outra natureza intermediária. Por outro lado, se sendo duas, uma contrariedade fosse capaz de gerar da outra, uma das duas seria supérflua. Ao mesmo tempo, é impossível que as contrariedades primeiras sejam mais de uma, pois a substância é um gênero doente, de modo que os princípios podem ser diferentes entre si apenas pelo anterior e posterior, mas não em gênero, pois num gênero único há sempre uma única contrariedade, e todas as contrariedades parecem reconduzir-se a uma só. É evidente, portanto, que os elementos não são nem um só, nem em maior número que 2 ou 3. Mas entre esses números, qual deles? Eis o que, como dissemos, envolve muito embaraço. Capítulo 7. Afirmemos da seguinte maneira, discorrendo de início sobre o vir a ser em geral, pois é conforme a natureza, após afirmar inicialmente as características comuns, estudar então as próprias de cada coisa. Dizemos que uma coisa provém de outra, ou que uma coisa distinta provém de uma coisa distinta, enunciando itens simples ou itens complexos. Quero dizer o seguinte: A. Homem vem a ser musical. A. O não musical vem a ser musical. Ou o homem não musical vem a ser homem musical. Assim denomino simples
o homem e o não musical, no caso daquilo que devém, assim como o musical no caso daquilo que surge. Por outro lado, quando dizemos que o homem não musical vem a ser homem musical, denomina complexo tanto aquilo que surge como aquilo que devém. Num desses casos, disse não apenas isso vir a ser, mas também a partir disso vir a ser. Por exemplo, a partir do não musical vem a ser musical. Mas isso não se diz em todos os casos, pois não se diz a partir de homem veio a ser musical, mas o homem veio a ser musical. Entre os que devém, como dizemos, que o simples devém, um deles devém subsistindo, mas o outro devém sem subsistir. O homem subsiste e é ao vir a ser homem musical, mas o não musical ou amusical não subsiste, nem simplesmente, nem composto. Distinguidos esses pontos, é possível aprender para absolutamente todas as coisas que vêm a ser o seguinte: se alguém as encarar tal como afirmamos, é preciso sempre que algo seja subjacente àquilo que vem a ser, e aquilo que subjaz, mesmo se for um em número, não seja um pela forma. Ou pela forma, quero dizer o mesmo que pela definição. De fato, não são idênticos o ser para homem e o ser para não musical. Um deles subsiste, mas o outro não subsiste. O que não é oposto, subsiste. De fato, o homem subsiste, mas o não musical ou amusical não subsiste. Nem subsiste o conjunto de ambos, isto é, o homem amusical. Disse a partir de algo vir a ser algo, não isto vir a ser algo. Sobretudo a respeito daquilo que não subsiste. Por exemplo, afirmas que a partir de amusical vem a ser musical, mas não a partir de homem. No entanto, mesmo a respeito daquilo que subsiste, se afirma às vezes de modo semelhante. De fato, dizemos às vezes que a partir do bronze vem a ser estátua. Não que o bronze venha a ser estátua, mas seguramente do oposto que não subsiste, afirma-se de ambos os modos, tanto a partir disto vem a ser isso, como isto vem a ser isto. De fato, disse a partir do amusical vem a ser musical, e o amusical vem a ser musical. Por isso, é do mesmo modo também como o composto disse tanto a partir de homem amusical, como também o homem amusical vem a ser musical. Dado que vir a ser se diz de muitas maneiras, a respeito de certas coisas não se diz vir a ser, mas sim isto vir a ser algo, e apenas as substâncias se dizem vir a ser sem mais. É manifesto que, no caso dos outros entes, necessariamente algo está subjacente àquilo que vem a ser, pois vem a ser de tal tamanho, ou de tal quantidade, ou em relação a outro, ou em algum lugar na medida em que há algo subjacente, porque apenas a substância não se afirma de um subjacente diverso, e todos os outros se afirmam da substância. Por outro lado, para os que o investigam, torna-se evidente que mesmo as substâncias, bem como tudo que é simples, provém de algo subjacente. De fato, sempre há algo que subjaz, de que provém aquilo que surge, tal como os animais e plantas provêm da semente. As coisas que vêm a ser sem mais vêm a ser umas por refiguração, como estátua, outras por adição, como as que crescem, outras por subtração, como Hermes provém da pedra, outras por composição, como uma casa, outras por alteração, como as que se pervertem pela matéria. É manifesto que todas as coisas que vêm a ser dessa maneira provêm de algo subjacente. Por conseguinte, pelo que foi dito, é evidente que tudo o que vem a ser, sem exceção, é sempre composto, e que há de um lado algo que surge e de outro algo que vem a ser isto, de dois modos, o subjacente ou o oposto. Quero dizer que o amusical é oposto, mas o homem está subjacente, assim como chama o oposto a desorganização, a ausência de forma e a desordem, e de subjacente chama o bronze, a pedra e o ouro. Assim, visto que dos entes que são por natureza a causas e princípios primeiros pelos quais vêm a ser, e são aquilo que dizem ser em sua essência, não por concomitância, é manifesto que tudo vem a ser a partir de um subjacente e de uma forma, pois de certo modo o homem musical se constitui de homem e de musical, poder-se-ia analisá-lo em suas definições. Assim, é evidente que as coisas que vêm a ser provêm deles.
O subjacente é 1 em número, mas pela forma é 2, pois o homem, o ouro e, em geral, a matéria são contáveis, são, de fato, um certo isto, e não por concomitância que provém deles aquilo que vem a ser, mas a privação e a contrariedade são concomitantes. A forma, por sua vez, é uma, por exemplo, a ordem, a musicalidade ou qualquer outra coisa que se denomina desse modo. Por isso, de certo modo, deve-se dizer que os princípios são 2, mas, de outro modo, que são 3, e de certo modo, deve-se dizer que são os contrários. Por exemplo, se alguém mencionasse o musical e o amusical, o quente, o frio, o arranjado e o desarranjado, no entanto, de outro modo, não se deve dizer assim, pois é impossível que os contrários sofram a ação um do outro, mas também isso se resolve por ser o subjacente uma coisa distinta. De fato, ele não é um contrário. Por conseguinte, os princípios não são, de certo modo, nem maior número que os contrários, mas são 2 em número, por assim dizer. Nem 2, mas sim 3. Porque lhes pertence um ser distinto. De fato, são distintos o ser para homem e o ser para a musical, e o ser para sem figura e o ser para bronze. Está dito, portanto, quantos são os princípios dos entes naturais envolvidos no vir a ser e de que modo são tantos. É evidente que é preciso que algo esteja subjacente aos contrários e que os contrários sejam 2. Mas, de outro modo, não é necessário que os contrários sejam 2, pois um dos contrários poderá ser suficiente para efetuar a mudança por sua presença e ausência. A natureza subjacente pode ser reconhecida por analogia, pois assim como o bronze se tem para a estátua, ou como a madeira se tem para a cama, ou como a matéria e o informe, antes de assumir a forma, se tem para algo que possui forma, do mesmo modo essa natureza se tem para a substância, para um certo isto e para algo que é. Assim, esta natureza é um princípio, embora ela não seja ente, nem seja uma da maneira como um certo isto o é. Outro princípio é aquilo de que é a definição, e outro, enfim, é o contrário deste último, a privação. Foi dito nos argumentos acima de que modo eles são 2 e de que modo são mais numerosos que 2. Primeiramente, fora dito que apenas os contrários são princípios, mas depois foi dito ser necessário que algo distinto seja subjacente e que os princípios sejam 3. Pelos argumentos de agora, é evidente qual é a diferença dos contrários, de que modo os princípios se comportam entre si e que o que é o subjacente. Mas, se é a forma ou o subjacente que é a essência, ainda não está claro. No entanto, está claro que os princípios são 3. De que maneira são 3 e qual é o modo deles. Assim, por esses argumentos, considere-se examinado quantos e quais são os princípios. Capítulo 8. Depois disso, afirmemos que exclusivamente desse modo se resolve também o impasse dos antigos. Os primeiros na filosofia, buscando a verdade e a natureza dos entes, desencaminharam-se devido à inexperiência, como que empurrados para uma outra via. Afirmaram que nenhum dos entes nem vem a ser, nem se corrompe, porque é necessário que aquilo que vem a ser provenha do ente ou do não ente, mas é impossível que algo provenha de qualquer um dos dois. O ente não vem a ser, pois já é, afirmam, e nada provém do não ente, pois é preciso que algo seja subjacente. Pois bem, aumentando desse modo a decorrência que daí se segue, afirmaram que tampouco há uma pluralidade de coisas, mas apenas o próprio ente. Assim, assumiram essa opinião devido ao que foi mencionado, mas nós, de nossa parte, afirmamos que a partir de ente vir a ser, ou a partir de não ente vir a ser, ou o não ente ou ente fazer ou padecer algo, ou qualquer coisa vir a ser isto, de certo modo não é diferente de médico fazer ou padecer algo, ou a partir de médico ser ou vir a ser algo. Por conseguinte, dado que isso se diz de duas maneiras, evidentemente também se diz de duas maneiras a partir de ente, e o ente fazer ou padecer. De fato, o médico constrói casa não enquanto médico, mas enquanto construtor de casa, e vem a ser branco não enquanto médico, mas enquanto negro. Mas é enquanto médico que ele medica e vem a ser não médico. Dado que afirmamos de maneira mais apropriada que o médico faz ou padece algo, ou a partir de médico vem a ser algo, nos casos em que é enquanto médico que ele faz,
padece ou vem a ser tais coisas. É evidente que também a partir de não ente vir a ser significa isto, vir a ser a partir de não ente enquanto não ente. Foi precisamente por não terem distinguido isso que eles se desviaram, e devido a esse desconhecimento enganaram-se a respeito de algo de tal monta, de modo a julgar que nada vem a ser e que nenhuma outra coisa é, e suprimiram todo o vir a ser. De nossa parte, nós também afirmamos que nada provém do não ente, sem mais. No entanto, mesmo assim, afirmamos que provém do não ente, a saber, por concomitância, de fato da privação que é, por si mesma, não ente e que não está inerente no resultado, provém algo. E isso causa espanto e reputa-se impossível algo vir a ser assim, a partir do não ente. De modo semelhante, tampouco o ente vem a ser ente, ou a partir de ente vem a ser ente, e não ser por concomitância. É dessa maneira que também isso vem a ser, do mesmo modo como se animal proviesse de animal. Isso é, se algum animal proviesse de algum animal, por exemplo, se um cão viesse a ser a partir de cavalo. Neste caso, o cão proviria não apenas de um animal, mas também de animal, embora não enquanto animal, pois isso, animal, já estaria dado. No entanto, se algo viesse a ser animal, não por concomitância, não poderia provir de animal. E se algo viesse a ser ente, não por concomitância, não poderia provir do ente, nem do não ente, pois foi dito por nós o que significa provir do não ente, a saber, provir do não ente enquanto não ente. Além disso, não suprimimos o princípio de que tudo, sem exceção, é ou não é. Com efeito, um modo de solução é este, mas outro é que cabe enunciar as mesmas coisas de acordo com a capacidade ou de acordo com a efetividade. Isso foi delimitado com mais precisão a Lures. Por conseguinte, isso é o que precisamente dizíamos. Resolvem-se os impasses pelos quais foram constrangidos a suprimir alguns dos pontos mencionados. Foi por isso que os de antigamente se desviaram tanto do caminho concernente à geração e corrupção e, em geral, mudança. De fato, essa natureza mesma, se tivesse sido percebida, teria resolvido inteiramente o desconhecimento deles. Capítulo 9. Também outros chegaram a alcançar essa natureza, mas não de modo suficiente. Em primeiro lugar, consentem que algo provém do não ente, sem mais por onde concordam que Parmênides se pronuncia corretamente. Além disso, parece-lhes que essa natureza, por ser uma só em número, é uma também em sua capacidade, e isso faz enorme diferença. Nós, de nossa parte, afirmamos que matéria e privação são distintas entre si, e que uma delas, a matéria, é não ente, por concomitância, mas que a privação é em si mesma não ente, e que uma delas, a matéria, é aproximadamente, de certo modo, substância, mas a outra, de modo algum, é substância. Eles, no entanto, afirmam que o grande e o pequeno são semelhantemente não ente. Seja o par de ambos, seja cada um à parte, por conseguinte, o modo dessa tríade é inteiramente distinto daquele outro. Chegaram até esse ponto a saber que é preciso que alguma natureza seja subjacente. De fato, fazem-na uma única, pois mesmo se alguém aduz a Dida, denominando-o como o grande e o pequeno, não menos faz a mesma coisa, pois despreza uma dessas duas naturezas. A natureza que subsiste é causa auxiliar junto à forma daquilo que vem a ser, como mãe, e, por outro lado, com respeito à outra parte da contrariedade. Muitas vezes é plausível que, para quem concentra o pensamento no seu fator maleficente, nem sequer se afigure que ela exista. De fato, havendo algo divino, bom e desejável, afirmamos que um dos princípios lhe é contrário e que o outro é aquilo que, em sua própria natureza, o deseja e a ele aspira. No entanto, sucede-lhes afirmar que o contrário deseja sua própria corrupção. Não é possível nem que a forma deseje a si mesma, por não ser carente, nem o contrário a deseje, pois os contrários corrompem uns aos outros, mas o que deseja a forma é a matéria, como fêmea a desejar o macho, ou o feio a desejar o belo. Não o feio em si mesmo, mas como concomitante, nem a fêmea em si mesma, mas como concomitante. De certo modo, é possível que essa natureza se corrompa e venha a ser, mas de outro modo, não. Enquanto ela é aquilo em que se muda,
ela é em si mesma suscetível de corrupção, pois aquilo que se corrompe, a privação está nela. Mas em sua capacidade não é suscetível de corrupção em si mesma, mas é necessário que ela seja incorruptível e ingenerável. De fato, se ela viesse a ser, seria preciso que algo de que se constitui como elemento imanente lhe estivesse subjacente em primeiro lugar, mas isso seria a própria natureza, de modo que ela haveria de ser antes de vir a ser. Denomino matéria aquilo que primeiramente está subjacente a cada coisa como elemento imanente de algo, provém não por concomitância. E se ela se corrompesse, haveria de chegar nesse mesmo extremo, de modo que haveria de estar corrompida antes de ter se corrompido. A respeito do princípio formal, delimitar com precisão se ele é um só ou muitos, e qual ou quais são eles, é tarefa da filosofia primeira. Por conseguinte, reserve-se tais problemas para tal oportunidade. A respeito das formas naturais e corruptíveis, falaremos no que se expõe a seguir. Portanto, que há princípios e quais e quantos em número esteja por nós delimitado dessa maneira. Mas, começando por um outro ponto de partida, pronunciemo-nos novamente. Livro 2, capítulo 1. Entre os entes, uns são por natureza, outros são por outras causas. Por natureza, são os animais e suas partes, bem como as plantas e os corpos simples, isto é, terra, fogo, ar e água. De fato, dizemos que essas e tais coisas são por natureza. E todos eles se manifestam diferentes em comparação com os que não se constituem por natureza, pois cada um deles tem em si mesmo princípio de movimento e repouso. Uns de movimento local, outros de crescimento e definhamento, outros de alteração. Por outro lado, cama e veste, bem como qualquer outro gênero desse tipo, na medida em que encontram suas respectivas designações, isso é, enquanto resultam da técnica, não têm nenhum impulso inato para a mudança, mas enquanto lhes sucede ser de pedra, de terra ou misturados, eles o têm, por esses elementos e nessa exata medida, pois a natureza é certo princípio ou causa pela qual aquilo em que primeiramente se encontra se move ou repousa em si mesmo, e não por concomitância. Digo não por concomitância porque alguém, sendo médico, poderia tornar-se causa de sua própria saúde, mas não por ser curável que ele tem a arte medicinal, mas apenas sucede que o mesmo homem é concomitantemente médico e quem está sendo curado. Por isso, às vezes, eles estão separados um do outro. Semelhantemente, para as coisas que são produzidas, nenhuma delas tem em si mesma o princípio da produção, mas algumas o têm em outras coisas e de fora, por exemplo, casa e todos os outros manufaturados, ao passo que outras, todas aquelas que poderiam vir a ser por concomitância causa para si mesma, o têm de fato em si mesmas, mas não conforme aquilo que são por si mesmas. Natureza é isso que foi dito. Por sua vez, tem natureza tudo quanto tem tal princípio. Todas essas coisas são substância, pois são subjacente, e a natureza sempre reside num subjacente. São conforme à natureza, tais coisas e tudo que lhes pertence devido a elas mesmas. Por exemplo, para o fogo locomover-se para o alto, de fato, isso não é natureza, nem tem natureza, mas é por natureza e conforme a natureza. Está dito, portanto, o que é a natureza e o que é por natureza e conforme a natureza. Por outro lado, seria ridículo tentar provar que a natureza existe, pois é manifesto que muitos entes são desse tipo. Tentar provar as coisas manifestas através das não manifestas é próprio de alguém incapaz de discernir entre aquilo que é cognoscível por si mesmo e aquilo que não é. Evidentemente, é possível sofrer isso. Alguém, sendo cego de nascença, poderia raciocinar sobre cores. Necessariamente, tais adversários nada pensam e o argumento deles concerne as palavras. Alguns reputam que a natureza e a essência dos entes naturais seria aquilo que, desarranjado em si mesmo, está primeiramente inerte em cada uma. Por exemplo, de uma cama seria natureza a madeira, de uma estátua o bronze. Como sinal disso, Antifonte afirma que se alguém enterrasse uma cama e se a podridão adquirisse poder de brotar, não surgiria cama, mas madeira,
como se estivessem presentes por concomitância a técnica e a disposição conforme a regra, e, por outro lado, a essência fosse aquela que de fato permanece continuamente ao suportar tais modificações. Se, por sua vez, cada um desses elementos também se encontra nessa mesma situação em relação a algo diverso, por exemplo, o bronze e o ouro em relação à água, os ossos e a lenha em relação à terra, semelhantemente qualquer outra coisa, julgam que esse último é a natureza e a essência daqueles. Por isso, alguns afirmam que a natureza dos entes é fogo, outros que é terra, outros que é ar, outros que é água, outros alguns desses elementos e outros, enfim, todos eles. Aquilo que cada um deles julga ser de tal tipo, seja um só, seja mais de um, eis o que afirma ser, em tal quantidade, a essência inteira, ao passo que todas as demais coisas seriam modificações, propriedades ou disposições daquilo, e afirmam que cada um desses elementos seria eterno, pois afirmam não haver para eles possibilidade de mudança por eles mesmos, ao passo que as demais coisas viriam a ser e se corromperiam ilimitadas vezes. Assim, de certa maneira, denomina-se natureza a primeira matéria que subjaz a cada um dos que possuem em si mesmos princípios de movimento ou mudança, mas de outra maneira denomina-se natureza a configuração e a forma segundo a definição. De fato, assim como se denomina técnica aquilo que é conforme à técnica e que é artificial, do mesmo modo também se denomina natureza aquilo que é natural e conforme à natureza. Naquele caso, quando algo é cama, apenas em potência, mas ainda não tem forma de cama, ainda não dizemos que se tem conforme à técnica, nem que há técnica, tampouco, no caso, dos que se constituem por natureza. A carne ou osso em potência não tem ainda sua natureza própria, nem são por natureza, antes de assumir a forma a que, conforme o enunciado pelo qual dizemos ao defini-los, o que é a carne ou o osso. Por conseguinte, de outra maneira, a natureza dos que possuem em si mesmos princípios de movimento é a configuração e a forma que não é separável a não ser em definição. O composto de ambos, por sua vez, não é natureza, mas sim por natureza. Por exemplo, homem. E essa, a forma, é natureza mais do que a matéria, pois cada coisa encontra sua denominação quando é efetivamente mais do que quando é em potência. Além disso, um homem provém de um homem, mas uma cama não provém de uma cama. Por isso dizem que sua natureza não é a figura, mas a madeira, porque se algo brotasse, surgiria não uma cama, mas madeira. Mas então, se isso é técnica, também a forma é natureza, pois é de homem que provém um homem. Além disso, a natureza tomada como vir a ser é processo e direção à natureza. Ela não é como a cura, que se concebe como processo não em direção à arte curativa, mas em direção à saúde. De fato, é necessário que a cura proceda da arte curativa, mas não em direção à arte curativa. Mas não é desse modo que a natureza se comporta para com a natureza. Pelo contrário, aquilo que nasce enquanto nasce vai de algo em direção a algo. Mas o que é que nasce? Não aquilo a partir de quê, mas sim aquilo em direção a quê. Portanto, a forma é a natureza. Mas a forma e natureza se dizem de dois modos, pois até mesmo a privação é de certa maneira forma. Mas se há ou não há na geração simples privação e algum contrário, deve ser examinado depois. Capítulo 2. Visto que está delimitado de quantos modos se concebe a natureza, depois disso devemos examinar em que o matemático se diferencia do estudioso da natureza, pois também os corpos naturais têm superfícies e sólidos, bem como comprimentos e pontos a respeito dos quais o matemático faz seu estudo. Além disso, devemos examinar se a astronomia é uma parte da ciência natural ou se distinta dela. De fato, seria absurdo se concebesse ao estudioso da natureza conhecer o que é o Sol ou a Lua, mas não lhe coubesse conhecer nenhum dos concomitantes que se lhes atribuem a si mesmos. Principalmente porque os que estudam a natureza manifestamente se pronunciam também sobre a figura da Lua e do Sol e buscam saber se a Terra e o mundo são esféricos ou não. Ora, também o matemático se ocupa desses itens,
mas não enquanto cada um é limite do corpo natural. Tampouco estuda os atributos enquanto sucedem aos corpos naturais tomados nessa qualidade. Por isso, o matemático separa, pelo pensamento, tais itens são separáveis do movimento, e isso não faz nenhuma diferença. Tampouco surge algo falso quando eles o separam. Despercebidamente fazem isso também os que afirmam as ideias. Separam as coisas naturais, que são menos separáveis que as coisas matemáticas. Isso se torna evidente quando alguém tenta enunciar as definições de cada uma delas, tanto delas mesmas como de seus concomitantes. De fato, o par e o ímpar, o reto e o curvo, bem como o número língua. De fato, o par e o ímpar, o reto e o curvo, bem como número, linha e figura, hão de ser definidos sem movimento, mas carne, osso e homem não mais poderiam ser definidos sem movimento. Pelo contrário, esses últimos se definem como o nariz adunco, mas não como curvo. Mostram isso também as mais naturais entre as disciplinas matemáticas, como a ótica, a harmônica e a astronomia. De certo modo, elas se comportam de maneira inversa à geometria, pois a geometria estuda a linha natural, mas não enquanto natural, ao passo que a ótica estuda a linha matemática, não enquanto linha matemática, mas enquanto linha natural. Visto que a natureza se concebe de duas maneiras, a forma e a matéria, é desse modo que se deve estudar, como no caso em que investigamos sobre a aduncidade, o que ela é. Por conseguinte, os entes desse tipo não são sem matéria, tampouco segundo a matéria. Seria plausível, com efeito, que alguém formulasse a seguinte dificuldade. Visto serem duas as naturezas, qual das duas competiria ao estudioso da natureza investigar? Ou lhe competiria investigar o composto de ambas? Mas se lhe competisse investigar o composto de ambas, também lhe competiria investigar cada uma delas. Ora, nesse caso, tomar conhecimento de cada uma das duas competiria à mesma ciência ou a ciências respectivamente diversas? Por um lado, para quem considerou os antigos, é plausível que a ciência da natureza pareça ser a respeito da matéria, pois Empédocles e Demócrito alcançaram a forma e aquilo que o ser é, apenas em pequena parte. No entanto, visto que a matéria imita a natureza e que compete a uma mesma ciência conhecer a forma e a matéria até certo ponto, por exemplo, compete ao médico conhecer a saúde e também a bile e a fleuma, das quais depende a saúde, semelhantemente compete ao construtor conhecer a forma da casa e saber a que matéria são tijolos e madeiras. Do mesmo modo, nos demais casos, também a ciência natural compete tomar conhecimento de ambas as naturezas. Além disso, compete a uma mesma ciência conhecer aquilo em vista de que, isto é, acabamento, e todas as coisas que são em vista daquilo. E a natureza é acabamento e aquilo em vista de que? Pois das coisas em que há algum acabamento, havendo um movimento contínuo para tal, o acabamento é o extremo e aquilo em vista de que? Por isso o poeta permitiu-se dizer de modo cômico, tem fim em vista do qual veio a ser. Ora, não é qualquer extremo que se habilita a ser acabamento, mas sim o melhor, dado que também as técnicas produzem a matéria, umas sem mais, outras tornando-a propícia à obra. E utilizamos todas as coisas como se estivessem disponíveis em vista de nós. Pois, de certo modo, também nós somos acabamento, de fato, em vista de que se diz de dois modos. Foi dito no Sobre a Filosofia. São duas as técnicas que conhecem e dominam a matéria, a que usa e a que comanda na técnica fabricante. Por isso também a técnica que usa, de certo modo, comanda, mas a diferença na medida em que ela é conhecedora da forma, ao passo que a outra que comanda como fabricante é conhecedora da matéria. De fato, o piloto conhece e descreve de que qualidade é a forma do leme, ao passo que o outro sabe de qual madeira e de quais movimentos há de provir um leme. Naquilo que resulta da técnica, somos nós que fazemos a matéria. Naquilo que resulta da técnica, somos nós que fazemos a matéria ser em vista da função, ao passo que nos entes naturais a matéria já se encontra dada em vista da função. Além disso, a matéria se consta entre os relativos. Para uma forma diversa, a matéria é diversa.
Pois bem, até que ponto é preciso que o estudioso da natureza conheça a forma e o que é? Tal como é preciso que o médico conheça o tendão e o bronzista conheça o bronze, até conhecer em vista de que cada coisa é, inclusive a respeito dessas coisas que são separáveis em forma, mas estão na matéria? Pois um homem e o sol geram um homem, mas delimitar como se comporta e o que é o separável é tarefa da filosofia primeira. Capítulo 3. Delimitados esses pontos, devemos examinar sobre as causas quais e quantas são, dado que o estudo é em vista do conhecer, e dado que não julgamos conhecer cada coisa antes de apreendermos o porquê de cada uma. Eis o que é aprender a causa primeira. É evidente que devemos fazer isso também no que concerne à geração e corrupção e toda mudança natural, de tal modo que, conhecendo seus princípios, tentemos reportar a eles cada um dos itens que se investigam. Assim, de um modo, denomina-se causa o item imanente de que algo provém, por exemplo, o bronze da estátua e a prata da taça, bem como os gêneros dessas coisas. De outro modo, denominam-se causa a forma e o modelo, isso é, a definição do aquilo que o ser é e seus gêneros, por exemplo, da oitava, o 2 para 1, e, em geral, a relação numérica, bem como as partes contidas na definição. Além disso, denomina-se causa aquilo de onde provém o começo primeiro da mudança ou do repouso. Por exemplo, é causa aquele que deliberou, assim como o pai é causa da criança em geral. O produtor é causa do produzido, e aquilo que efetua a mudança é causa daquilo que se muda. Além disso, denomina-se causa como o fim, ou seja, aquilo em vista de que, por exemplo, do caminhar, a saúde, de fato, por que caminha? Dizemos a fim de que tenha saúde, e assim dizendo, julgamos ter dado causa. Também se denomina causa tudo que, uma outra coisa tendo iniciado o movimento, venha a ser intermediário para o fim, por exemplo, da saúde e o emagrecimento, a purgação, as drogas ou os instrumentos. Todos esses itens são em vista do fim, mas diferem entre si porque uns são operações, outros são instrumentos. Assim, as causas se concebem, por assim dizer, de todas essas maneiras. Por outro lado, sucede que, na medida em que as causas se concebem de diversas maneiras, há várias causas para uma mesma coisa. Não por concomitância, por exemplo, tanto a arte de esculpir como o bronze são causas da estátua, não enquanto ela é outra coisa, mas enquanto estátua, embora não do mesmo modo. Uma é como a matéria, a outra é como aquilo de onde provém o movimento. Algumas coisas são causas recíprocas, como fatigar-se em relação ao bom condicionamento corporal, e este em relação ao fatigar-se, mas não são causas do mesmo modo, pois uma é como fim, a outra como origem da mudança. Além disso, o mesmo item pode ser causa de coisas contrárias, pois às vezes acusamos como causa do efeito contrário aquilo que está ausente, o qual, quando está presente, é causa de tal e tal coisa. Por exemplo, acusamos como causa do naufrágio a ausência do piloto, cuja presença é causa de sua salvação. Todas as causas aqui mencionadas caem em 4 modos mais evidentes. As letras são causas das sílabas, como aquilo de que, assim como a matéria é causa daquilo que pode ser fabricado. O fogo, bem como os elementos de tal tipo, é causa dos corpos. As partes, causa do todo, e as hipóteses, causas da conclusão. Desses itens, uns são causa a título de subjacente, por exemplo, as partes, outros são causa enquanto aquilo que o ser é, o todo, a composição e a forma. Por outro lado, a semente, o médico, aquele que deliberou, e, em geral, aquilo que produz, tudo isso é causa como aquilo de onde provém o começo de mudança e repouso. Certas coisas, por sua vez, são causas, como o acabamento e o bem de outras. Aquilo em vista de que outras coisas se dão é o melhor e tende a ser acabamento delas. Não faz nenhuma diferença dizer o bem em si mesmo ou daquilo que se julga um bem. As espécies de causa são essas tantas, mas os modos das causas são múltiplos, embora resumidos, também eles estejam em número menor. De fato, denominam-se causas de muitos modos, e mesmo entre as causas da mesma espécie, uma se denomina de causa de modo anterior ou posterior à outra. Por exemplo, da saúde, denominam-se causa o médico
e o esperto, assim como da oitava, o 2:1. A relação numérica e a relação numérica em qualquer caso, além dos itens particulares, também aqueles que os contêm. Além disso, denominam-se causa aquilo que é concomitante e seus gêneros. Por exemplo, da estátua, de certo modo, a causa é Policleto, mas de outro é o escultor, porque sucede concomitantemente ao escultor ser Policleto. Denomina-se causa também aquilo que contém um concomitante. Por exemplo, um homem poderia dizer que é causa da estátua, ou, em geral, um animal. Até mesmo entre os concomitantes, uns são causa de modo mais remoto ou mais próximo que outros. Por exemplo, se o branco e o musical fossem denominados causa da estátua. Todas essas causas, tanto as que se denominam apropriadamente como as que se denominam por concomitância, se denominam umas como capazes, outras como efetivamente atuantes. Por exemplo, de se constituir uma casa é causa o construtor ou o construtor que está construindo. Também aquilo de que as causas são causas pode ser denominado de modo semelhante aos que foram mencionados, por exemplo, desta estátua. De estátua ou, em geral, de imagem, deste bronze, de bronze ou, em geral, de matéria. Do mesmo modo, também no que respeita aos concomitantes. Além disso, tanto esses itens como também as causas podem ser denominados em complexão, por exemplo, nem Policleto, nem escultor, mas sim Policleto, escultor. No entanto, todos esses casos são em número de 6 e se denominam de 2 modos, ou como particular, ou como gênero, ou como concomitante, ou como gênero do concomitante. São denominados ou em conjunto ou de maneira simples, e todos eles se denominam como ou como efetivamente atuantes ou pela capacidade. Isso faz diferença nessa exata medida as causas efetivamente atuantes, bem como as particulares são o caso, assim como não são o caso, simultaneamente àquilo de que são causas. Por exemplo, este que está medicando é simultâneo a este que está sendo curado. E este que está a construir é simultâneo a isto que está sendo construído. Mas as causas por capacidade nem sempre são simultâneas. De fato, não se corrompem ao mesmo tempo a casa e o construtor. É preciso sempre buscar a causa mais extrema de cada coisa. Como nos outros casos, por exemplo, o homem constrói casa porque é construtor e o construtor constrói segundo a arte da construção. Ora, essa última é anterior e é assim em todos os demais casos. Além disso, de gênero é preciso buscar como causas gêneros e de particulares. Por exemplo, escultor é causa de estátua, mas esse escultor é causa dessa estátua. Assim como das coisas possíveis é preciso buscar como causas capacidades, ao fato que, em relação àquilo que está sendo efetuado, as causas efetivamente atuantes. Assim, considere-se suficientemente delimitado por nós quantas são as causas e de que modo são causas. Capítulo 4. Também o acaso e o espontâneo se contam entre as causas, e se diz que muitas coisas são e vêm a ser por acaso e pelo espontâneo. Deve-se examinar, então, de que modo o acaso e o espontâneo se encontram entre essas causas e se o acaso e o espontâneo são idênticos ou distintos e, em suma, o que são o acaso e o espontâneo. Alguns se embaralham em saber até mesmo se existem ou não. Afirmam que nada de fato vem a ser por acaso, mas que há uma causa determinada de tudo o que dizemos vir a ser por acaso ou pelo espontâneo. Por exemplo, de vir por acaso ao mercado e encontrar alguém que desejaria, mas que não esperava encontrar, é causa o querer ir ao mercado fazer negócios. Semelhantemente, afirmam que também a respeito das demais coisas que se dizem ser por acaso, sempre é possível apreender alguma causa, mas não o acaso, visto que se o acaso fosse algo, se manifestaria como verdadeiramente absurdo. E poder-se-ia indagar porque, afinal, nenhum dos antigos sábios, ao enunciar as causas concernentes à geração e corrupção, nada delimitou a respeito do acaso,
mas ao que parece, tampouco eles julgaram haver algo por acaso. Mas isso é de fato espantoso, pois muitas coisas vêm a ser e são por acaso pelo espontâneo, entre elas sem ignorar que é possível reportar cada uma a algo que venha a ser causa, conforme dizia o velho argumento que suprimia o acaso. Todos afirmam que umas são por acaso e que outras não são por acaso. Por isso deveriam ter feito algum relato sobre eles, mesmo que fosse de um modo ou de outro. No entanto, não conceberam como acaso, ao menos nenhum de seus princípios, como amizade, ódio, intelecto, fogo ou outro desse tipo. Isso é surpreendente. Quer tenham julgado que não há acaso, quer tenham julgado que há, tenham-no deixado de lado, sobretudo porque dele se utilizaram às vezes, como Empédocles disse que ao ar não se discrimina sempre para o lugar mais alto, mas do modo que lhe ocorrer por acaso. Ao menos é certo que no poema cosmogônico ele diz que se encontra correndo às vezes assim, mas frequentemente de outro modo. E diz que a maioria das partes dos animais vem a ser por acaso. Há alguns que tomam o espontâneo como causa até mesmo deste céu e de todos os mundos. Afirmam que se gerou pelo espontâneo o vórtice, isso é, um movimento discriminador, que estabeleceu o todo nesta ordem. Ora, isso é mais espantoso. De um lado, afirmam que os animais e as plantas não são nem vêm a ser por acaso, mas que é natureza, inteligência ou outra coisa de tal tipo que é causa, pois não é qualquer coisa causal que provém da semente de cada um. Pelo contrário, desta provém oliveira, daquela homem. De outro lado, afirmam que o céu e os mais divinos dos entes visíveis vieram a ser pelo espontâneo, sem que houvesse nenhuma causa como a dos animais e plantas. Mas se é assim, eis o que precisamente é digno de escrutínio, e cai bem que algo seja dito a esse respeito. De fato, além de tal pronunciamento ser absurdo, mesmo de qualquer modo, é ainda mais absurdo dizer tais coisas quando não se observa no céu nada que venha a ser pelo espontâneo, e entre as coisas que não seriam por acaso, observa-se muitas que sucedem por acaso, embora fosse plausível esperar que viesse a ser de modo contrário. Alguns reputam que o acaso é causa, embora seja obscuro para o pensamento humano, por ser algo divino e prodigioso. Por conseguinte, deve-se examinar o que é cada um, se são idênticos ou distintos o espontâneo e o acaso, e como eles caem sob as causas que foram distinguidas. Capítulo 5. Primeiramente, dado que vemos que algumas coisas vêm a ser sempre da mesma maneira, outras nos mais das vezes, é evidente que o acaso e aquilo que é por acaso não se denominam causa de nenhuma delas, nem das que são por necessidade sempre, nem das que são no mais das vezes. Mas dado que, além dessas, há também outras que vêm a ser, as quais todos afirmam ser por acaso, é evidente que o acaso e o espontâneo são algo. De fato, reconhecemos as coisas desse tipo como sendo por acaso e as coisas por acaso como sendo desse tipo. Entre as coisas que vêm a ser, umas vêm a ser em vista de algo, mas outras não. Entre aquelas, umas são por escolha, outras não são por escolha, mas todas elas estão entre as coisas que vêm a ser em vista de algo. Por conseguinte, é evidente que mesmo entre as coisas que vêm a ser, à parte daquilo que é necessário ou no mais das vezes, algumas a respeito das quais é possível que se dê o em vista de algo. São em vista de algo as coisas que podem ser feitas a partir do pensamento, bem como as que são por natureza. Pois bem, quando tais coisas vêm a ser por concomitância, dizemos que elas são por acaso, pois assim como certa coisa é algo em si mesma ou por concomitância, também cabe que algo seja causa do mesmo modo. Por exemplo, de uma casa, o construtor é causa em si mesmo, mas o branco ou o musical são causas por concomitância. Assim, está já determinado aquilo que é causa em si mesmo, mas é indeterminável aquilo que é causa por concomitância, pois ilimitadas coisas podem ser atribuídas como concomitantes a algo. Assim como foi dito, quando isso sucede entre as coisas que vêm a ser em vista de algo, denomina-se então
pelo espontâneo e por acaso. A diferença recíproca entre eles deve ser delimitada depois. Agora, no entanto, que isso fique claro, ambos estão no domínio das coisas que vêm a ser em vista de algo. Por exemplo, alguém que recobra um empréstimo poderia ter vindo em vista do retomar o dinheiro. Se soubesse, no entanto, não foi em vista disso que ele veio, mas sucedeu-lhe vir e, por concomitância, fazer isso em vista do recobrar. Mas isso não lhe sucede nem no mais das vezes ao frequentar a praça, nem por necessidade, e o desfecho, ressarcimento, não se conta entre as causas que residiam nele mesmo, mas se conta entre as coisas suscetíveis de escolha e que podem vir a ser pelo pensamento. É nessas condições, ao menos, que se diz que veio por acaso. No entanto, se ele veio depois de escolher e em vista daquilo, ou se ele frequenta o lugar sempre ou no mais das vezes fazendo cobranças, não se diz por acaso. É evidente, portanto, que o acaso é causa por concomitância, no domínio daquilo que é por escolha, de coisas que viriam a ser em vista de algo. Por isso, pensamento e acaso envolvem o mesmo domínio, pois a escolha não se dá sem pensamento. Assim, necessariamente, não se podem determinar as causas das quais poderia provir aquilo que se dá por acaso. Por isso, reputa-se que o acaso pertence ao indeterminável e não é transparente ao homem, e, de certo modo, pode-se plausivelmente reputar que nada venha a ser por acaso. Tudo isso se diz de modo acertado, razoavelmente, pois, de certo modo, é possível vir a ser por acaso, pois vem a ser por concomitância, e o acaso é causa enquanto concomitante. No entanto, sem mais, o acaso não é causa de nada. Por exemplo, de casa é o construtor que é causa, mas por concomitância é o flautista, e do recobrar o dinheiro ao vir à praça, quando se vem não em vista disso, são ilimitadas as causas por concomitância. Pois pode-se vir à praça querendo ver alguém, ou para acusar e defender-se no tribunal, ou a fim de assistir a um espetáculo. É correto dizer que o acaso é algo que foge à razão, pois a razão se aplica às coisas que são sempre ou às que não são no mais das vezes, mas o acaso está no domínio das coisas que vêm a ser a parte delas. Por conseguinte, visto serem indeterminantes as coisas que são causas desse tipo, também o acaso é indeterminável. Não obstante, em alguns casos, alguém poderia formular a seguinte dificuldade: qualquer coisa pode vir a ser causa do acaso? Por exemplo, da saúde, brisa ou calor solar, mas não o ter cortado os cabelos? De fato, entre as coisas que são causas por concomitância, umas são mais próximas que outras. Dizemos bom acaso quando algo bom resulta, mas se diz acaso ruim quando resulta algo ruim, assim como se diz boa fortuna e infortúnio quando essas coisas têm grandeza. Por isso, quase apanhar um grande bem ou um grande mal é ter boa fortuna e ser desafortunado, porque o pensamento ou afirma como se estivessem presentes, pois aquilo que quase ocorreu parece não estar nada distante. Além disso, é de esperar que a boa fortuna seja inconstante, pois o acaso é inconstante, pois nenhuma das coisas que são por acaso pode ser sempre ou no mais das vezes. Assim conforme foi dito, ambos, o acaso e o espontâneo, são causas por concomitância, no domínio das coisas que não admitem vir a ser nem de maneira simples, nem no mais das vezes, e são causas daquilo que poderia vir a ser em vista de algo. Capítulo 6. No entanto, diferem porque o espontâneo é mais amplo. Tudo que é por acaso é pelo espontâneo, mas nem tudo que é espontâneo é por acaso. De fato, o acaso e aquilo que é por acaso se encontram no domínio das coisas a que se pode atribuir o ser bem afortunado, e, em geral, a ação. Por isso, o acaso necessariamente diz respeito àquilo que é factível pela ação. Sinal disso é que se julga que boa fortuna é o mesmo que a felicidade, ou algo próximo, e a felicidade é certa ação, pois é uma boa disposição no bem-agir. Por conseguinte, para aqueles aos quais não é possível agir, tampouco é possível produzir algo por acaso. Por isso, nenhum inanimado, tampouco besta alguma ou criança alguma,
fazem algo por acaso, porque não são capazes de escolher. Tampouco se lhes atribui boa fortuna ou infortúnio, a não ser por semelhança. Como Protarco disse que são bem afortunadas as pedras das quais são feitos os altares, porque recebem honras, ao passo que suas vizinhas são pisoteadas. No entanto, sofrer algo por acaso pode-se atribuir, de certo modo, até mesmo a tais coisas, quando quem age sobre elas age por acaso, mas de outro modo não é possível. Já o espontâneo se atribui também aos outros animais, e mesmo a muitos inanimados. Por exemplo, o cavalo, dizemos, veio espontaneamente porque se salvou ao vir, mas não veio em vista de ser salvo. Também o tripé caiu espontaneamente, pois ficou de modo a servir de assento, mas não caiu em vista de servir de assento. Por conseguinte, é evidente que dizemos venha a ser pelo espontâneo, quando algo cuja causa externa vem a ser em vista daquilo que resulta no domínio das coisas que, em geral, vem a ser em vista de algo. Por sua vez, dizemos que vem a ser por acaso tudo que, sendo suscetível de escolha, vem a ser pelo espontâneo para os que são capazes de escolher. Sinal disso é o em vão. Usa-se tal expressão quando aquilo que é em vista de outra coisa não vem a ser em vista dela. Por exemplo, se o caminhar é em vista da evacuação e se essa não ocorreu para quem caminhou, dizemos ter caminhado em vão, e a caminhada se diz vã, como se o em vão fosse isso, o que por natureza surgiria em vista de outra coisa, mas que não conclui aquilo em vista de que era e em vista de que surgiria por natureza. Dado que seria ridículo quem dissesse que se banhou em vão porque o sol não sofreu eclipse, pois aquilo não era em vista disso. Assim, o espontâneo, mesmo em sua designação, se dá quando a própria coisa vem a ser em vão. De fato, a pedra caiu não em vista do ferir. Portanto, foi pelo espontâneo que a pedra caiu, porque ela poderia ter caído também em vista do ferir, por obra de alguém. Mas é sobretudo nas coisas que vêm a ser por natureza que o espontâneo se distingue daquilo que é por acaso, pois quando algo vem a ser contra a natureza, não dizemos que veio a ser por acaso, mas pelo espontâneo. Também é diverso o seguinte, de um a causa externa, mas do outro é interna. Está dito, portanto, o que é o espontâneo e o que é o acaso, em que se diferenciam entre si. Entre os modos de causalidade estão ambos no domínio das causas de que procede e o começo do movimento, pois contam-se sempre entre as causas que são por natureza ou entre as que provém do pensamento. O número delas, no entanto, é indeterminável, dado que o espontâneo e o acaso são causas quando algo vem a ser por concomitância causa das mesmas coisas de que a inteligência ou a natureza poderiam vir a ser causas, e visto que nada que é por concomitância é anterior às coisas que são em si mesmas. Evidentemente, tampouco aquilo que é causa por concomitância é anterior ao que é em si mesma causa. Portanto, o espontâneo e o acaso são posteriores à inteligência e à natureza. Por conseguinte, ainda que o espontâneo fosse causa do céu, a inteligência e a natureza necessariamente seriam causas anteriores de diversas outras coisas e também desse todo. Capítulo 7. Que há causas, e tantas quanto afirmamos, é evidente. De fato, o porquê compreende tal número. O porquê último se reporta ao que é entre as coisas não suscetíveis de movimento. Por exemplo, nas matemáticas, pois é a definição de retilíneo ou de comensurável ou de outra coisa que em última instância se reporta, ou aquilo que moveu primeiramente. Por exemplo, por que começaram a guerra? Porque outros saquearam. Ou ao em vista de quê? A fim de que dominassem. Ou entre as coisas suscetíveis de vir a ser, a matéria. É claro, portanto, que as causas são essas tantas. Uma vez que as causas são 4, compete ao estudioso da natureza conhecer todas, e há de explicar o porquê de maneira própria à ciência natural, na medida em que se reporta a todas elas a matéria, a forma, aquilo que moveu, aquilo em vista de quê. Mas, muitas vezes, essas 3 convergem para uma só coisa. O que é e aquilo em vista de que são uma só, e lhes é especificamente idêntico àquilo de que procede primeiramente o movimento, pois é um homem que gera um homem, e em geral tudo quanto se move sendo movido, mas tudo quanto se move sem ser movido não mais compete à ciência natural,
pois não é por terem em si mesmo movimentos ou princípio de movimento que movem, mas sendo imóveis. Por isso, são 3 as disciplinas: uma sobre as coisas não suscetíveis a movimento, outra sobre as coisas que se movem, mas são incorruptíveis, e outra, enfim, sobre as coisas corruptíveis. Por conseguinte, o porquê é explicado por alguém na medida em que se reporta à matéria, na medida em que se reporta ao o que é, e na medida em que se reporta àquilo que primeiramente moveu. De fato, a respeito do vir a ser, é sobretudo neste último modo que procuram as causas. O que vem a ser depois do que, ou o que inicialmente agiu, ou o que inicialmente padeceu, e desse modo, continuamente, o item seguinte. No entanto, são 2 os princípios que movem naturalmente, dos quais um não é natural, pois não tem princípio de movimento em si mesmo. Algo é de tal tipo na medida em que se move sem ser movido, como aquilo que é inteiramente imóvel e primeiro entre todos, assim como o que é e a forma. Isso é acabamento em vista de quê? Por conseguinte, dado que a natureza é em vista de algo, é preciso conhecer também essa causa, e deve-se explicar o porquê de todos os modos. Por exemplo, isso é necessário a partir daquilo, e a partir daquilo, ou sem mais, ou no mais das vezes, isto é necessário se aquilo há de ser o acaso, como a conclusão dadas as premissas. Isso é necessário porque aquilo que o ser é, era tal coisa. E isso é necessário porque é melhor assim. Não melhor sem mais, mas aquilo que é melhor para a essência de cada um. Capítulo 8. Pois bem, devemos dizer primeiramente por que a natureza se conta entre as causas que são em vista de algo, e em seguida a respeito do necessário, de que modo ele se comporta no domínio dos entes naturais. De fato, todos se reportam a essa causa, visto que o que é quente é naturalmente de tal qualidade, assim como o frio e, em geral, cada um dos que são desse tipo, tais e tais coisas são e vêm a ser por necessidade. Mesmo se mencionam uma outra causa, abandonando-na tão logo a tenham tocado, a amizade e ódio, outro a inteligência. Comporta dificuldade saber o que impediria a natureza de produzir não em vista de algo, nem porque melhor, mas do modo como chove, não a fim de que o trigo cresça, mas por necessidade. De fato, é preciso que se resfrie aquilo que foi levado para cima, e é preciso que aquilo que se resfriou, tendo se tornado água, volte, mas crescer o trigo, quando isso ocorre, sucede por concomitância. Semelhantemente, se o trigo de alguém perece na eira, não é em vista disso que chove, para que pereça, mas isso sucede por concomitância. Por conseguinte, o que impediria que também as partes da natureza se comportassem desse modo, por exemplo, que, por necessidade, os dentes dianteiros se perfaçam agudos, adaptados para dividir, e os molares se perfaçam largos e úteis para aplainar o alimento, uma vez que não teriam vindo a ser em vista disso, mas antes assim teria coincidido. Semelhantemente, também para as demais partes, em todas as quais se julga encontrar o em vista de algo, assim, no domínio em que absolutamente tudo tivesse sucedido por concomitância, como se tivesse vindo a ser em vista de algo, as coisas ter-se-iam conservado na medida em que se teriam constituído de maneira apropriada por espontaneidade, mas teriam perecido e pereceriam todas as coisas que não teriam vindo a ser desse modo, como Empédocles menciona, os bovinos de face humana. Assim, o argumento com o qual alguém poderia propor dificuldades é esse, e qualquer outro que houvesse desse tipo. No entanto, é impossível que seja desse modo. Tais coisas, isto é, todas as que são por natureza, ou sempre, ou no mais das vezes, vêm a ser de tal maneira. Mas entre as coisas que são por acaso ou pelo espontâneo, nenhuma vem a ser assim. De fato, não se julga que é por acaso ou coincidência que chove muitas vezes no inverno, mas sim se chove durante a canícula. Tampouco se julga que o calor durante a canícula é por acaso ou coincidência, mas sim se for no inverno. Ora, dado que se julga que tais coisas são ou por coincidência ou em vista de algo, se não é possível que elas sejam nem por coincidência nem pelo espontâneo, resta que elas são em vista de algo. Pois bem, todas as coisas desse tipo são por natureza, como diriam até mesmo os que afirmam aquelas teses.
Portanto, o em vista de algo está presente nas coisas que são e vêm a ser por natureza. Além disso, em tudo aquilo em que há algum acabamento, é em vista dele que se faz aquilo que é anterior e o seguinte. Pois bem, tal como se faz a si mesmo, é que por natureza surge, e assim como surge por natureza, do mesmo modo se faz cada coisa, se algo não impedir. E se faz em vista de algo, portanto, também surge por natureza em vista de algo. Por exemplo, se a casa se contasse entre aquilo que por natureza vem a ser, viria a ser do mesmo modo tal como agora vem a ser pela técnica. Por outro lado, se as coisas que são por natureza vierem a ser não apenas por natureza, mas também por técnica, é plausível que venham a ser do mesmo modo pelo qual surgem por natureza. Portanto, uma coisa é em vista de outra. Em geral, a técnica perfaz certas coisas que a natureza é incapaz de elaborar e imita. Assim, se as coisas que são conforme a técnica são em vista de algo, evidentemente também o são as coisas conforme a natureza, pois os itens posteriores e os itens anteriores comportam-se entre si de maneira semelhante nas coisas que resultam da técnica e nas coisas que resultam da natureza. Isso é evidente, sobretudo no caso dos outros animais que produzem não por técnica, tampouco depois de ter examinado ou deliberado. Daí alguns se embaraçam em saber se é com inteligência ou com algo diverso que operam as aranhas, as formigas e outros desse tipo. E a quem passo a passo procede dessa maneira, evidencia-se que, até mesmo nas plantas, surgem coisas convenientes ao acabamento, por exemplo, as folhas em vista da proteção do fruto. Por conseguinte, se é por natureza e em vista de algo que a andorinha faz o ninho, a aranha faz a teia, bem como as plantas fazem as folhas em vista dos frutos, e as raízes para baixo, não para cima, em vista do alimento, é manifesto que há uma causa de tal tipo nas coisas que vêm a ser e são por natureza. E uma vez que a natureza é dupla, uma como matéria, outra como forma, e dado que essa última é acabamento e as demais são coisas em vista do acabamento, é ela que é a causa em vista de quê? O erro ocorre também nas coisas que resultam da técnica. O escrivão escreveu de modo incorreto, o médico incorretamente ministrou a droga, de modo que, evidentemente, pode ocorrer também nas coisas que resultam da natureza. Assim, visto que há coisas conforme a técnica nas quais o resultado correto se dá em vista de algo, ao passo que nos produtos falhos se tenta algo em vista de algo, mas não se acerta, é plausível que seja do mesmo modo também entre as coisas naturais, e que os monstros sejam falhas de certo em vista de algo. Portanto, também nas constituições primevas, se os bovinos não foram capazes de chegar a uma delimitação e acabamento, teriam surgido pelo fato de um princípio ter sido destruído, assim como, agora, surgem monstros quando a semente se destrói. Além disso, é necessário que primeiramente venha a ser a semente, mas não imediatamente os animais. Até mesmo o inicialmente informe era semente. Além disso, também, nas plantas, há o em vista de algo, embora seja menos articulado. Então, será que também entre as plantas, tal como os bovinos com fronte humana, semelhantemente vieram a ser vinhas com fronte de oliveira, ou não? Seria absurdo, mas seria preciso se de fato também o fosse entre os animais. Além disso, seria preciso que também entre as sementes viesse a ser de qualquer maneira que fosse. Em geral, quem se pronuncia desse modo suprime as coisas que são por natureza, e a natureza, pois são por natureza todas as coisas que, movidas continuamente por um princípio nelas mesmas, chegam a um acabamento. A partir de tal princípio, não é o mesmo acabamento para todos, nem qualquer acabamento que coincidir. Mas, se nada impedir, sempre há de chegar ao mesmo acabamento. E o em vista de que, bem como aquilo que é em vista dele, poderia ocorrer também por acaso. Como dizemos que o estrangeiro veio por acaso e, tendo pagado o resgate, partiu, quando ele age como se tivesse vindo em vista disso, embora não tenha vindo em vista disso. E isso se dá por concomitância, pois o acaso se conta entre as causas por concomitância, como já dissemos antes. Mas quando isso vem a ser sempre ou, no mais das vezes, não é concomitante nem por acaso. No entanto, nas coisas naturais é sempre assim, se algo não impede. É absurdo julgar que não há vir a ser em vista de algo quando não se percebe que aquilo que move tenha deliberado. Ora, mesmo a técnica não delibera. Com efeito,
Se a técnica de construir navios estivesse inerente na madeira, ela haveria de produzir de modo semelhante à natureza. Por conseguinte, visto que na técnica está presente o em vista de algo, também está presente na natureza. Isso é evidente sobretudo quando alguém cura a si mesmo, pois a natureza se assemelha a isso. Assim, é evidente que a natureza é causa e é causa deste modo, em vista de algo. Capítulo 9. Aquilo que é por necessidade, será que se dá sob hipótese ou de fato absolutamente? Ora, julgam que aquilo que é por necessidade se encontra no vir a ser se alguém considerasse que uma parede tivesse vindo a ser por necessidade, porque as coisas pesadas são naturalmente levadas para baixo e as leves são naturalmente levadas à camada de cima, pelo que as pedras e os alicerces estariam embaixo, a terra, devido à leveza, estaria acima, e ainda mais no topo as madeiras, pois são mais leves. No entanto, é verdade que sem essas coisas a parede não vem a ser, mas não é devido a tais coisas que ela vem a ser, senão como que devido à matéria. Ela vem a ser em vista do esconder e conservar certas coisas. Semelhantemente, em todas as demais coisas nas quais está presente o em vista de algo, elas não se geram sem os itens que possuem uma natureza necessária, mas não são devido a esses itens a não ser como matéria, mas são antes em vista de algo. Por exemplo, porque o serrote é de tal e tal tipo. Para isso, em vista disso. No entanto, é impossível que isso, em vista de que, venha a ser se não for de ferro. Portanto, é necessário que seja de ferro se há de ser serrote e se há de se dar a função a ele. Pois bem, aquilo que é necessário se dá sob hipótese, mas não como acabamento, pois é na matéria que está aquilo que é necessário e o em vista de que está na definição. O necessário é, de certo modo, similar nas matemáticas e nas coisas que vêm a ser pela natureza. Dado que o retilíneo é tal e tal coisa, é necessário que o triângulo tenha ângulos iguais a dois retos. No entanto, não é verdade que, visto que isso é o caso, necessariamente aquilo é o caso. Não obstante, se precisamente isso não é verdadeiro, tampouco o retilíneo o é. De novo, nas coisas que vêm a ser em vista de algo, se o acabamento há de ser ou é também o que antecede, há de ser ou é, mas se o que antecede não for o caso, tal como lá o princípio não seria o caso se a conclusão não fosse verdadeira, do mesmo modo aqui não há de ser o caso com o acabamento, o em vista de que, pois também este último é princípio não da ação, mas do raciocínio. Lá é princípio do raciocínio, pois não há ações. Por conseguinte, se há de existir uma casa, é necessário que tais e tais coisas venham a ser ou estejam dadas, ou que, em suma, seja o caso a matéria que é em vista de algo, por exemplo, tijolos, pedras, se há de existir uma casa. No entanto, o acabamento não é devido a tais coisas, a não ser enquanto matéria, tampouco é devido a tais coisas que ele viria a ser. Entretanto, se em suma tais coisas não forem o caso, nem a casa nem o serrote poderão ser o caso. Aquela, se não houver pedras, este, se não houver ferro. De fato, tampouco lá seriam verdadeiros os princípios se não fosse verdadeiro que o triângulo tem dois ângulos retos. Pois bem, é manifesto que nas coisas naturais o que é necessário é aquilo a que nos referimos como matéria, bem como os movimentos dela, e ambas as causas devem ser enunciadas pelo estudioso da natureza. Mas, sobretudo, a em vista de que, pois ela é causa responsável pela matéria, ao passo que esta última não é causa responsável pelo acabamento, e o acabamento é aquilo em vista de que, assim como é o princípio pela definição e pelo enunciado como nas coisas que resultam da técnica. Visto que a casa é de tal e tal tipo, é preciso necessariamente que tais e tais coisas venham a ser e estejam dadas. Visto que a saúde é tal e tal coisa, é preciso necessariamente que tais e tais coisas venham a ser e estejam dadas. Do mesmo modo, visto que o homem é tal e tal coisa, é preciso que tais e tais coisas venham a ser e estejam dadas. Por sua vez, se essas últimas hão de ser o caso, é preciso que tais e tais outras venham a ser. Mas certamente aquilo que é necessário se encontra também na definição, pois para quem definiu que a função de cerrar é uma divisão de tal e tal tipo, essa precisamente não poderá ser o caso se não dispuser de dentes de tal e tal tipo. Estes, por sua vez, não poderão ser o caso se não forem de ferro. De fato, também na definição, há algumas partes como matéria na definição.
Fim da Física de Aristóteles. Tradução Lucas Angioni.